Graças a Paz, nós estamos aqui mais uma vez com um papo muito interessante sobre as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Estamos nessa série de sermões e depois do sermão a gente dá uma esticada na conversa para absorver um pouco mais do que o texto nos falou e aplicar na nossa vida. Isso tem sido muito bom para nós. E a última carta que nós estudamos foi da igreja de Filadélfia. Foi o pastor Wellington que trouxe essa palavra para a gente, foi muito edificante, abençoou muita igreja. A gente tem sido muito edificado, né, com essas cartas. Tem sido uma imersão, né, um mergulho. E mesmo que a gente tenha lido outras vezes, parece que algo novo sempre vem à tona e a gente é edificado por aquilo. Né? A gente tem a comprovação real, né, de que a palavra do Senhor ela se renova. Se renova, né? A cada manhã, ou a cada exposição, ou a cada leitura. É verdade. Essa igreja, vamos direto ao ponto, né? Nossa, quem quiser ver com mais detalhes, assista o sermão, está no canal aqui do YouTube da igreja. E vamos direto ao ponto, então. Essa igreja de Filadélfia foi uma igreja muito bacana, porque ela só recebeu elogios. E o que essa igreja tinha de tão especial para Jesus? O Paulo, quando a gente olha no texto, a gente vê uma coisa que salta, assim, a fidelidade. A fidelidade de uma igreja, né? O texto vai dizer no verso 8 que era uma igreja de pouca força. Era uma igreja fraca, talvez fosse uma igreja até com uma membresia reduzida, poucos membros. Né? A gente vai percebendo também no estudo do texto que ela era uma igreja que sofria duras perseguições por judeus e não judeus. Né? Jesus vai fazer até uma afirmação dizendo sinagoga de Satanás. Todos aqueles que tentavam impedir o crescimento, o avanço da igreja. Então, quando a gente percebe a igreja de Filadélfia recebendo esse elogio aos olhos de Cristo, ele nos chama a atenção de uma fidelidade intensa. Né? O texto é muito claro em dizer que eles guardavam a palavra, eles não negavam o nome de Jesus em meio a uma cultura deturpada, em meio a uma cultura com valores distorcidos, mesmo diante a duras perseguições, eles mantinham a fidelidade. Então, isso para o nosso tempo, então, é uma coisa extraordinária, mexe conosco, né? O tempo que nós estamos vivendo aí de valores distorcidos, somos chamados, por assim dizer, a ser uma Filadélfia. Permanecer fiel, né? Permanecer fiel. Então, a fidelidade é o que eu vejo que salta nessa igreja, nesse princípio de conversa. É um desafio para nós, porque às vezes nós, né, o cristão em geral, corre o risco de ser infiel diante de coisas tão pequenas, né? Tão pequenas. A gente precisa olhar para essas igrejas e aprender o que é fidelidade de verdade, né? E um outro ponto interessante aqui no texto é onde, no versículo 8, Jesus fala que vai colocar diante deles uma porta aberta. Que porta aberta é essa? O que significa isso? Antes de colocar a resposta de uma maneira mais direta, pensemos na cidade de Filadélfia. Cidade que foi fundada por Átalo II, e no nascedouro dessa cidade, na sua fundação, a ideia dele é porque a cidade estava localizada geograficamente numa rota comercial, numa rota cultural. Então isso iria favorecer a cidade de uma maneira geral, né? Na cultura, no comércio. Mas quando nós trazemos isso para a igreja então ali seria uma porta aberta do evangelho. John Stott vai comentar isso, que bacana. A cidade seria uma porta aberta para a cultura, mas a igreja não. A igreja seria a porta aberta para o evangelho. Né? Um lugar estratégico onde pessoas teriam a oportunidade, o contato com o evangelho. E a gente sabe muito bem, né, nós que estamos lidando no pastoreio, o valor de uma alma. Então, quando a gente olha no texto, a gente vai vendo isso com tanta clareza que Cristo, Átalo, fundou a cidade, mas Cristo, por assim dizer, fundou a igreja para ser a porta da graça. Então, isso para o nosso tempo é algo assim extraordinário, né? Uma igreja, hoje, ela é porta aberta do reino de Deus, né? Porta aberta para o evangelho. Uma agência do céu naquele lugar. Uma agência do céu, né? E às vezes, assim, a gente acaba até fugindo um pouquinho, a gente vê tantos lugares que não estão sendo essa porta do evangelho, da salvação, né? A oportunidade de pregar o evangelho verdadeiro e a mensagem às vezes é tão deturpada, né? Que a maior necessidade é o evangelho que salva o homem, né?
leva o homem ao arrependimento, à mudança de vida, à mudança de caráter. Por isso, Filadélfia é um exemplo a ser seguido para nós, né? É uma igreja que foi colocada num lugar estratégico para esse fim. Muito legal. E essa igreja que só recebeu elogios, é muito bom a gente receber elogios, né? Todo mundo quer ser aprovado por alguém, e ainda mais ser aprovado por Jesus, deve encher a bola da igreja, né? Gente, olha só, vamos dar uma lida na carta das outras igrejas para a gente ver como que a gente está. E eles só, olha, Jesus elogiou a gente. Bem na fita. A gente está bem, hein? E aí eles poderiam se encher de orgulho. Eu creio que não, porque era uma igreja, né, que foi elogiada, certamente deve ter lidado bem com isso, mas nem sempre a gente lida bem com elogios, né? Qual é o perigo dos elogios? Paulo, elogios traz responsabilidades. Via de regra, quando a gente recebe um elogio, há uma tendência comportamental muito grande de entrarmos numa zona de conforto e acabar esquecendo de dar continuidade. Qual era ali, nesse contexto aqui, os elogios? Era uma igreja fiel. Era uma igreja que não negava o nome de Jesus. Era uma igreja humilde, uma igreja temente. E esses princípios, essas virtudes, esses tesouros espirituais, e aí vem a responsabilidade, deveriam ser mantidos. Eles não poderiam deixar cair nessa zona de conforto, por assim dizer, e começarem a viver a vida de uma maneira qualquer. Então, assim, os elogios trazem responsabilidade. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Grandes responsabilidades. Essa frase ela é muito conhecida, né? Então, assim, a gente precisa, né? Nós, como líderes, como pastores, como discípulos de Jesus, nós, igreja, né? IBC, aqui em Governador Valadares, uma igreja que tem procurado manter a fidelidade nas Sagradas Escrituras, saibamos, também há responsabilidade sobre nós. Em uma geração, nós, né? Como jovens pastores, por assim dizer, como jovens Timóteos, né? Na carreira ministerial, nós estamos também aí envolvidos de tamanha responsabilidade. Verdade. Né? Então, eu vejo nessa perspectiva da igreja de Filadélfia. Quando eu receber um elogio, lidar bem com aquilo, né? Mas entender que a gente precisa permanecer, perseverar e até mesmo ser mais fiel a cada dia, né? Amar Jesus a cada dia mais. Como dizem Provérbios, que a vereda do justo é como o raiar do dia, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, e esse dia perfeito não vai ser aqui. Não vai ser aqui. Mesmo que a gente receba algum elogio, sempre tem algo para tratar na nossa vida, com toda certeza. Então eles tinham essa responsabilidade de permanecer, manter firme, manter firmes até a volta do Messias. Muito legal. Pastor, e a estrutura das cartas são todas muito parecidas, né? Jesus se apresenta, ele traz normalmente um elogio, Jesus começa com um elogio, uma aprovação, uma exortação, chama ali a atenção, faz um diagnóstico da igreja, e termina com uma promessa. E a promessa, uma das promessas para essa igreja, é que eles receberiam um novo nome. Né? E na Bíblia a gente vê muitos homens que tiveram um nome mudado. O que significa essa mudança de nome, ou esse novo nome, que é uma promessa para a igreja e para todo cristão? Né? A gente vê isso como uma fala de identidade redimida. Né? Esse novo nome, nos tornamos propriedades exclusiva de Deus. Né? O texto lá de Apocalipse, aqui no capítulo 2, o verso 17, vai dizer que ao vencedor darei uma pedra branca, e sobre a pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, quando se trata desse novo nome, é uma nova identidade. Né? Estaremos lá desfrutando de uma vida completamente transformada. Então, esse novo nome nas Sagradas Escrituras, a gente consegue perceber isso quando é uma nova missão, uma nova identidade. Abraão passou por esse processo, Sara passou por esse processo, Jacó passou por esse processo, ainda aqui na terra. Mas lá no céu nós vamos desfrutar de uma nova identidade, de um corpo incorruptível e tudo que vai ser assim, de forma tão gloriosa na vida do cristão, daquele que permanecer fiel, né? Fiel ao Senhor. E faz todo sentido, porque são novos céus, nova terra, novo corpo, novo nome, tudo novo, né? Eternamente, para a glória de Deus. Isso era algo assim, glorioso, né? Quando a gente para
para pensar, para analisar friamente, sem as pressões, né? Sem os ruídos externos, por assim dizer. Você começa a imaginar, nossa, vai ser algo assim extraordinário, né? E às vezes algumas pessoas vivem a vida cristã de forma assim tão banal, sem meditar nessa profundidade, né? E o texto também vai dizer que o Senhor Jesus faz essa afirmação: venham sem demora, né? É uma sentença, uma verdade que foi estabelecida no conselho da Trindade, uma verdade que de um Deus que não mente, ele vai voltar. Tudo descrito nas Sagradas Escrituras vai se cumprir, inclusive receber um novo nome. Então isso é assim, é para mexer com a nossa vida, com a nossa estrutura, com a nossa maneira de ser, de se comportar, de pensar e agir em todo o tempo. Né? Amém. Saber que teremos aí uma recompensa e um novo nome. Glória a Deus. Então, que sejamos uma Filadélfia, que Deus ache em nós virtudes, né, e que a gente possa honrar esse chamado de ser uma porta aberta do Evangelho, de sermos fiéis e, apesar da nossa pouca força, ser forte no Senhor. Que você possa ser abençoado por essa palavra. Os sermões estão no canal da igreja. Siga o nosso canal, mande esse link para alguém, mande o link das pregações dessa série também para alguém, abençoe outras pessoas e vamos seguindo firmes. Ainda falta uma igreja para estudarmos juntos, vai ser nessa quinta-feira. Você é convidado a estar conosco aqui na Igreja Batista do Calvário, quinta-feira, 19h30. Deus te abençoe.